Olá, bem-vindos de novo ao meu podcast Regresso a Casa, um podcast que fala da importância do lar nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Hoje tenho uma convidada com um abraço do tamanho do mundo. Ela chama-se Madalena Pinto, casada com o António e mãe de... Mãe da Inês, mãe da Mariana, mãe do Tiago, mãe da Maria, mãe da Joana, mãe do André, mãe do Miguel, mãe do José, mãe da Mónica, mãe da Vera, mãe da Catarina e, como se não bastasse, mãe da Matilde. Eu desisto. Madalena, muito obrigado por teres aceitado o meu convite. Eu já perdi a conta. Diz-nos lá, és mãe de quantos filhos? Então, são 12, mas a dizer dessa maneira, até para mim foi um cansaço ouvir o nome deles todos, que nunca mais acabavam tão devagar. Mas são 12 crianças. 12. Muito bem-vindas todas elas. E é uma graça tê-las a todas, é uma aventura cada dia, é tudo uma coisa muito dia a dia, tem que ser. Sim. Foi vivido dia a dia, todas as coisas, a aventura toda. Olha, eu com 3 cheguei a ter problemas em encontrar nomes. Vocês chegaram a passar pelo mesmo problema? Ou aquilo foi sempre geral, muito fácil? Não, eu acho que foi de forma geral, por exemplo, eu sempre disse desde pequenina, se eu tivesse uma rapariga a primeira, tinha que ser Inês ou era Zé Maria. Mas, entretanto, nasceu a Inês e é verdade que quando veio o primeiro rapaz, José Maria, passou um bocado à história. Mas não, eu acho que às vezes as mães têm um bocadinho mais o poder sobre os nomes dos filhos. A última foi engraçado porque eu queria um nome e o António sempre dizia que queria Matilde, se fosse rapariga, Matilde. E então não sabia se era a última ou não fazia contas, mas é engraçado depois olharmos para ela e disse, até tem cara de Matilde, por isso, olha, pode ser então, fica a Matilde. Mas pronto, depois houve ali uma que era para a Mónica, que os irmãos pensavam todos que se fosse rapariga ia ser Ana, depois chegaram à escola e disseram, tem uma irmã Mónica. Não, mas não era para ser Mónica, se fosse rapariga. Mas pronto, mas de resto foi sempre bom, consensual. Foi sempre consensual. E não entraram, às vezes, nós tivemos aqui já uma família que tinha 6 filhos. Não, eram todos começados por R. O pai, a mãe eram por R, os filhos são todos por R. Vocês aí foi muito descontraído. Não, descontraído. Sem regras. Não, sem regras nenhuma. Porque 12 com regras, pá, ia ser complicado. Ver com R's. Olha, estamos no Natal, este é o episódio de Natal, podia ser o nome dos apóstolos. Mas aí depois tínhamos um problema com as raparigas. E as raparigas era mais complicado sair qualquer coisa. Não. Mas vocês, desde o início, quer dizer, antes de tu encontrares o António, existe uma Madalena a sonhar com uma família. Eu encontrei o António com 15 anos. Por isso então já não conta. Depois já não conta. Ou seja, tu arrumaste as bonecas e encontraste o António. Encontrei, exato. Foi assim um bocado. António, vou deixar as bonecas, agora tem que ser contigo. Tem um boneco, pronto. Agora é um boneco. Não, mas foi... Eu venho de uma família grande, sou a mais velha de 7 irmãos, por isso já também somos 52 primos direitos. A minha mãe são 10 irmãos. Pronto, o António é que já tem um irmão, aquelas coisas. Nunca pensei, mas eu acho que se calhar nunca pensei, sempre dei que o verão é sempre os primos e a brincadeira geral com muita gente, eu com os meus irmãos também era uma animação, mas acho que nunca pensei ter muitos filhos, não, sinceramente. Eu dizia 3, foi conta que Deus fez e acabou, fico por aí, chego. Conta-nos lá essa história do... Como é que vocês... quer dizer, não chegando a este número de uma forma premeditada, mas como é que aquilo depois foi escalando? Pronto, tu querias 3? Eu queria 3. E o António dizia, 3 é pouco, 5, era assim uma coisa. Pronto, o facto é que não fazia contas nenhumas de ter, não ter. As 2 primeiras vieram logo, a mais velha nasceu quase 10 meses depois de casarmos, por isso foi quase logo ali. E a outra também foi muito rápido. Pronto. A verdade é que eu acho que as 2 muito pequenas, quase muita gente perguntava se eram gêmeas, porque a segunda era tão grande que as 2 quase o mesmo tamanho. Nivelavam. Pronto. E depois eu perdi um bebê e a coisa, e na altura também não aceitei bem estar aquela coisa de ter logo outra a seguir. Pronto. E o facto de depois de ter perdido o bebê eu fiquei...
afinal isto não me correu bem. Pode correr mal, não é? Pode Ou correr seja, mal, pode correr e eu mal. disse, não, mas eu ter realmente é uma graça ter tanta gente que quer e não pode, Claro. e aquelas coisas, não sei o quê. Pronto, e até fiquei, depois de partir, queria muito ter logo, se calhar sou eu que funciono mal, qualquer coisa, sei lá, pronto. E o facto é que depois, pronto, depois veio, graças a Deus, veio o outro, Mas vocês mas não, pronto, veio e depois aconteceu também, eu acabei por perder outro a seguir, mas não houve nada de... Porque depois comecei a ver que é tudo, pá, se nós os dois, até, pronto, a coisa vai resultando e nós gostamos de crianças, não digo que não, é uma aventura, porque depois estou tudo muito pequeno e aquela coisa Mas quando tem o toda. primeiro filho, não fica em vida, destrói um bocado aquela ideia que isto é fácil, é à prova de bala, isto corre sempre bem? Porque tu és muito nova ainda, primeiro tens que idade? Eu tenho 57. Não, no primeiro No filho primeiro tens que idade? filho estava uma semana para fazer os 25, ainda estava com 24. Não começaram assim comecei tão logo, cedo, não. exatamente. Por isso foi Ou seja, nos fartaram-se de 25. namorar. Fartámos de namorar e então agora podemos pensar na família. Agora- Não, mas sem ser isso, não pensávamos ter, mas acho que a coisa foi, acho que foi natural. É verdade que, pronto, eu depois na primeira filha depois estava a trabalhar, entretanto engravidei da segunda, e depois foi a questão, porque na altura a escola onde queríamos pôr era só a partir dos 3 anos, e depois eu trabalhar, e as miúdas são pequenas, e ponderámos, e o António dizia, olha, ainda dá para vivermos assim, se calhar estares em casa com os miúdos é um valor que se dá que nem toda a gente pode. Pode, exatamente. Pronto, o facto é que o facto de eu ficar em casa apareceram mais, não é? Então ficaste em casa com que filho? Fiquei com o número? número 2. Número 2? Número 2, Vieste deixei para casa. trabalhar, fiquei em casa depois com ela, pronto, acabei por depois a Não, pessoa é uma faz a grande vida. diferença, claro. Eu acho que, pronto, e praticamente fiquei em casa, vou ficando até agora. E acho que é um valor, não é um valor, é bom acompanhar o crescimento deles. Acho que é coisas que às vezes não... Porque a mais nova, que idade é que tem? Tem 12. 12. Mentira, tem 13, fez agora há pouco tempo, por isso tem 13 anos, já fez os 13 anos, mas acho que o estar... O acompanhar, até o António, quando eles eram pequenos, levava-os à escola, eu ia buscar e depois acompanhava os trabalhos de casa, depois as atividades, Sim. não dava para ser todos na natação ou isto, por isso eu acompanhava nessa parte, porque pronto, o António na altura tinha um trabalho que depois era vendedor de brindes, por isso depois tinha que ir para o armazém separar e depois ia organizar a vida, acabava por estar sempre eu com eles. O António queria era ajudantes. Ele diz Então, sempre que nós, muita gente pergunta, deve ter uma casa muito grande, assim, empregados para ajudar. Eu disse, não, o António diz sempre, não, temos 2 empregados. Boa. Sim, eu e a minha mulher. Exato. Damos conta do recado. Damos conta do recado. Vamos dando, às vezes é Claro, mais claro. complicado que outros. Ou seja, Pronto. esta história do dirigir-te a um dos filhos e trocares o nome é frequente. É normal, é muito normal. Quer dizer, eu com 3 acontece, Não, agora, acontece, então mas eu também acho que sou todos os muito, dias, se muito calhar. destravado, Pronto, muito agora já distraído. está mais crescido. Pronto, e depois eu acho que quando chegámos depois aos 5, eu disse, pronto, já estão aos 5, já estão a tua continha, está tudo... Mas pronto, mas nunca disse que se aparecessem mais, era sempre bem-vindos, não Claro, fiz claro. coisas, e foram, Não, não mas foi? depois chegaste a um momento em que disseste, ok, este é o último, ou não? Eu lembro que... Vocês tomam a decisão no 12º Não, na depois, Matilde? eu lembro depois quando nasceu a Vera, que era a número 10, e depois está a gente, 10, é um número redondo, e pronto. E não, mentira, antes disso houve o Zé. O Zé foi o rapaz que empatou 4 raparigas. Então já está empatado, já está por aí. Vamos Eram ficar 8, por aqui. e eram os Sim. 8. Eram os 5 e os 3, 8. Os teus 3 e os 5 do António? Os 5 Ok. do António, eram os 8. Mas não foi bem isso que vocês estavam a dizer no início. Não. Depois acabaram por surgir as 4 raparigas das terroristas do fim. Tu que querias são- 3, ele queria 5. Vocês interpretaram 5 mais 3. 3 são 8. E ainda por cima, o 8º empatou, 4 igual. Pronto. E depois já está. Pronto. Mas o facto, depois quando nasceu a Vera, que foi a número 10, toda a gente achou, é o 10, é o 4. Não sabia se vinha mais ou não fiz contas. E eu lembro que, então da última, eu quando cheguei à maternidade, naquela coisa, eu só dizia, o que é que estás aqui a fazer? Para ter a criança. Maria Madalena, o que é que estás aqui a fazer ainda? Mais uma vez vamos passar por isto. Mas pronto, mas foi... Tiveste alguma história engraçada do lado da maternidade, dizerem assim, outra vez, amiga? Não, eu tenho história, tenho do André, foi porque eu tinha lá ido de manhã
e mandaram-me embora para casa e eu estava com as contrações de 5 em 5 minutos, não sei o que, passava algum tempo, eu lembro que minha mãe disse, não vais já para o hospital, o António estava a trabalhar, não conseguia me ir buscar, vais para lá. Eu chego lá, então, já cá está outra vez? Pronto, e era o 6º. E eu lembro que às vezes as enfermeiras têm assim umas frases, às vezes um bocado brutas, Sim, sim. que ela virou-se para mim e diz-me assim, olha, esta já é o 6º, como é que é? Esta já está tudo tratado, vai parir o 6º, e eu já sabe como é que é, aquelas coisas. Okay, E eu já não virei para preciso ela, explicar já estava nada. um bocado aflita, e eu virei para ela e disse, olha, peço-lhe imensa desculpa, mas é a primeira vez que eu estou a ter o 6º e eu não sei como é que é. Olha, essa é muito E gira. ela, a partir daí, foi é muito muito engraçado no aspecto de tratou-me, senti-me uma rainha até ao fim, Sim, veio, porque, de e ela facto, tem toda a razão. Sim. Foi essa, É uma foi, essa perspectiva foi muito diferente, gira, claro que foi sim, muito gira. claro E que outra foi da Maria, que foi também, na altura do parto, a médica que estava lá, a enfermeira, vieram-me perguntar se eu permitia assistirem a 3 estagiários. Eram um rapaz e 2 raparigas que podiam assistir, que era o primeiro parto natural que iam assistir, se eu permitia que eles estivessem a assistir. Eu naquela altura, eu acho que pode estar o Presidente da República, que eu não quero saber quem é que lá está. Nós já apanhámos aqui também E- uma convidada nossa que ela E foi dizia, não, a degradação é total, eu quero lá saber. Naquela altura não está. Eu achei muita graça porque, pronto, eles estavam de frente para mim e o parto correu lindamente. E no fim do parto, eu olhei depois para eles, não é? A pessoa está naquela situação, e elas a limparem assim as lágrimas. Agora o rapaz limpava-se todo, chorava copiosamente. E eu achei muito engraçado giro, a parte muito humano, deles, não é? muito humano, e isto foi por volta da altura do almoço, e eu achei, foram muito simpáticos. No dia seguinte, eles vieram os 3, vieram-me visitar, traziam-me um raminho de flores, e disseram-nos assim, olha, viemos visitá-la, porque foi o parto mais bonito que nós assistimos, foi o primeiro parto, já assistimos a mais não sei quantos, mais a não sei quantas cesarianas, mas o primeiro é o que nos fica na memória, e foi tão bonito e correu tão bem, e vínhamos cá visitar, desejar felicidades, e eu achei tão simpático da parte Olha, mas dos médicos. vocês estavam, em cada filho, há sempre um nervosismo constante. Nunca soube porque se era rapaz ou rapariga. Nunca quiseste saber, ok. Nunca soube, por isso há sempre aquela coisa do... Não, mas mesmo um nervosismo que é, ok, isto correu tudo bem até agora, mas agora vamos lá ter atenção, porque isto não são favas contadas. Não, são favas contadas. Há essa e sensação ou não? tive, os partos foram todos diferentes, é tudo diferente. O meu filho Miguel foi um susto muito grande na altura do nascimento, porque praticamente ele nasceu morto. Vinha todo enrolado, todo não sei o quê. Nós, na altura, o bebê não ficava logo ali, ia lá para dentro, eu não o vi. Depois, quando veio, eu pensava que era um fantasma, porque ele era tão branco. E, no entanto, é o meu filho mais moreno deles todos agora. Giro. Mas foi um susto que apanhámos, também esse foi um. O José foi... Eu saí da maternidade e no dia a seguir fui para a maternidade outra vez, porque ele parou de respirar, pronto, mas foram aqueles sustos que eu acho que, Claro. na altura, pronto, mas de resto acho que... Mas vocês correu acabaram por bem. ter... Têm gêmeos ou não? Não, toda a gente pergunta, Nunca muita gente, aconteceu. nunca aconteceu, nem nunca engravidei de jeito, não. Com essa fertilidade toda e acabou por nunca Não gerar tenho gêmeos. historial da família, tenho uma prima com gêmeos, mas não tive. Pronto, era... E houve algum desafio, já quando estás ali no 6º para o 7º, não é? Eu admito que já constitui um desafio. Por mais profissionais que vocês sejam. Houve assim, a vida a ser desafiante a algum momento em que tu disseste, por esta eu não estava à espera. Mas, Na vida familiar. na vida familiar, eu acho que depois Porquê? foi muita coisa que é assim. Porque os não miúdos têm podes relação andar- uns com os outros, ou com seja, os outros. uma coisa são vocês com os vossos filhos, tudo bem. Mas Tu entre e eles, o António, entre tudo eles, bem. sim, Mas já depois, não percebi. é? Ei, Sim, agora mais um. não, eu senti isso, por exemplo, as mais velhas, quando souberam a notícia de iam ser irmãs de mais alguém, eu lembro que houve uma vez que eu anunciei... Estás a falar do terceiro, quando veio o terceiro? Não, estou a falar quando vieram para aí já as mais novas Ok. e darmos a notícia a uma das mais velhas e ela olhou para mim e não gostou da notícia. Pronto, no entanto, hoje não tive Claro, nenhum dos claro, irmãos. claro. Eu acho que é mais uma
a desafiar o espaço da casa, os carros, porque não estava a ver que a gente não andava Não, eu num nem sei carrinho como é que- só, porque a Claro. gente tínhamos uma carrinha, tínhamos 2 carros, um com 9 lugares, outro com 7. Pronto, agora já não temos isso, porque coitadinha a minha carrinha já pifou. Mas quantos é que já não estão em casa? Agora, neste momento, estão 3 casadas, por isso essas estão fora. E pronto, isso são as 3 que estão casadas. Agora tenho outra que alugou casa e brevemente deve sair Ok. para 9 casa. a atender para Estão 8. 9 a atender para 8, sim. Mas ainda é uma aventura grande, porque agora a casa também é o espaço, é a confusão das roupas, onde é que ficam. Então, entre mulheres, deves perceber bem como é que é a discussão. Não sei, são muito... Essa história das roupas Agora vestem-me sempre as 4 pequenas... Aliás, as raparigas vestem tudo o mesmo número. Quase. Vocês preparavam as roupas, estão aqui, quem quiser escolhe. Era? Não. Isso quando eram pequenos, normalmente era o levantar de manhã, o António ia para a cozinha, eu levantava-os de manhã para organizar. Até ontem estava-me a ver a dizer, não me lembro que a mãe pegava em nós ao coro e ia levar-nos à cozinha e o pai já tinha assim uns cereais, ou a torrada, as coisas prontas. Pronto, depois o vestir era o hormone da coisa de prepará-los para sair tudo para despachar, quando eram pequenos. Agora já vão sozinhos para a escola. E houve algum momento em que os mais velhos assumiram um bocadinho a ajuda, sem Às vocês vezes, dizerem nada? Às vezes era aquela coisa do despachar, porque normalmente eu sabia, no dia seguinte para ir para a escola, vestes isto e vestes isto. Pronto. Ok. Havia o desafio. Eu cheguei a minha filha Joana era desafiadora, era engraçada. E então eram 2 coisas. Ela era um bocado trapalhona a falar. Então, uma vez que ela embirrou, queria vestir umas salcas. E eu, queres vestir umas salcas? E eu, mas que raio, o que é que ela quer vestir? Que ela quer as salcas. E ela dizia, hoje só quero vestir salcas. Até perceber que eram umas calças. Pronto, que eram as calças. Saias e depois, não, umas ela salcas. era... Pronto. Outra vez, não queria vestir aqueles sapatos, porque lhe embirrou com os sapatos. E eu acho tanta desculpa, está na hora de sair. Vamos embora. Saiu de casa descalça e depois disse ao António, leva os sapatos e depois calças quando chegares à escola, porque Sim. é para tens que sair. Outros ameaçava de sair em pijama, porque estão a embirrar, estão a demorar tempo, são horas de sair, toca a ir embora. Pronto, acho que há histórias giras. Por exemplo, Olha, e vocês saíam todos juntos, aquilo era... normalmente o António saía de manhã, porque eu ficava com os bebés. Fim de semana, fim imagina, de semana, sim, agora sim. vamos espairecer, saíam todos. Tiveram assim algum episódio de... Às vezes era discutir quem ia no carro do pai e quem ia no carro da mãe, porque era sempre... Como Sim, mas tínhamos depois que quando ir estão de na escada. rua... Na rua, sim. Tiveram assim episódios giros das pessoas de fora? Não, já aconteceu, olha, uma das últimas que foi engraçada, fomos todos ao oceanário. E pronto, e no oceanário aquilo é meio escuro e na altura dava de mamar à mais pequena. Já eram os 12. E fomos, Já eram 12, Já ok. eram os 12 e fomos os 12 ao oceanário, pronto. Eram às mais que vezes- os peixes, já. Já Vocês mais que os chegavam lá peixes. mais do que os peixes. E pronto, e estávamos sempre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, onde é que eles estão? Vão 2 a 2 para a gente, porque aquilo eles depois Tipo infantários, aí as mãos e tal. espalham-se, mais ou menos. E às tantas, a mais pequena estava na hora de comer e eu disse, olha, vamos sentar aqui ao pé do aquário grande, eu sento-me aqui no cantinho, num banquinho e dou de mamar enquanto... E eles sentaram-se todos. Passado um tempo começamos a ver uns miúdos, chegamos todos contentes. Vamos nos sentar aqui ao pé desta escola. Pronto, e agora ali ao pé desta Vocês eram a escola. Era a escola. Pronto, esse episódio foi engraçado. Era a escola e eu disse, e eles, mãe já percebeu que somos uma escola. São escola, vão ficar aí quietinhos. Vieram numa visita Não, de mas estudo. Mas essas de escola já tive muitas coisas por causa da carrinha, quando ia buscar os miúdos, de chegar, mandar a polícia mandar-me parar. Da última vez, porque eu ia numa carrinha de 9 lugares. Ok. Quando muitas vezes na escola era, não tem as luzes de presença, não tem o dístico de transporte de crianças. Disse, mas isto é mesmo próprio. Mas é N vezes. Não, isto é tudo meu. Isto é tudo meu. Isto Não, não é uma das transporte últimas profissional de foi crianças. também, vinha para casa e trazia, eram só as 2 mais novas. E vinham com o bibo da escola, nas cadeirinhas. E eu às tantas paro num sinal, vêm 2 motas da polícia e vejo uma a parar à minha frente e outra meteu-se atrás. Ok. E eu disse, vão-me mandar parar Pronto, outra vão vez. fazer aquela Passado pergunta. um bocadinho, encosto. Olha, não tem o dístico da escola. E disse, não, mas este é o mesmo transporte meu, são minhas filhas. São suas filhas? Tem como provar?
E eu disse, como provar? Mas quer fotografias, quero... E depois começam a ouvir Quer os miúdos. fotografias do mãe, parto?" O que é que a polícia quer? Oh mãe, o que é que a polícia quer? Pronto, perceberam. Mas, provar? Pronto, Isto é difícil, como é que se prova? Claro que o cartão de cidadão consegue-se ver que os pais são todos iguais lá atrás. Não, eles tinham aquelas coisas de começar a chamar a mãe. Pá, pronto. Mas o meu marido também já mas- teve outras aventuras muito engraçadas. Já de carrinho. contas. Então, mas há um momento em que vocês saem de casa, mas não vão todos para a mesma escola. Não. Qual foi o máximo, o número de escolas diferentes Por acaso, para fazer de quando eles eram- autocarro? Fazer de autocarro, nós na altura os miúdos que estavam em Lisboa, por acaso era bom porque o infantário era ao lado da escola primária, por Ok. isso era na mesma zona. Quando mudámos depois de casa, é que aí já foi complicado, porque os que continuaram em Lisboa nós mantivemos em Lisboa e os outros mudaram para o ciclo, já era cá. Aí foi... Eu até tinha um bocado de medo na altura de mandá-las sozinhas de autocarro, entre eu e uma vizinha, que tinha os miúdos Rezavam-se. tudo, rezávamos a ir buscar. Depois começámos a aventura, olha, vão de autocarro, vão. Pronto, hoje em dia já vão de autocarro, pronto, as escolas são próximas uma das outras, por isso até acabam por ir juntos, vão de autocarro e pronto. E a escola primária é em frente à minha casa, por isso os mais pequenos também era só sair de casa, nem tinham que atravessar, era contornar a escola e entrar. Não tive problema. Depois os mais velhos, depois pá, pronto, depois quando começam a vida deles... Mas as vocês tiveram faculdades, alguma ajuda dos avós? para ir para a escola. Estavam e isso. próximos dos A avós? minha sogra havia morava alguma- perto da escola Ok. de Lisboa e normalmente ela tinha um miminho de chegar de manhã e ele levava um bolinho aos netinhos que iam para a escolinha e tudo. Não, pronto, os meus pais já viviam longe da escola, já é diferente. Já era difícil. Já é difícil, mas era o apoio da... E agora a pergunta difícil, porque eu tenho sempre esta curiosidade muito grande, que é, e vocês, como casal? Eu acho que nós, como Isto a casal, determinada sempre... altura... Não, é uma coisa que por acaso sempre pusemos à frente e uma das coisas que explicámos. Nós estamos antes de vocês. Qualquer coisa, Tipo, nós estamos ponham-se antes de em vocês. sentido. Não é ponham-se em sentido, é o pai e a mãe estão antes de vocês, por isso vocês são um acréscimo À família. à família. Por isso nós temos que prezar é o casal, porque se o casal está mal, Sim. não resulta nada. Não deixa de ser Pronto, e eles, desafiante, não é? Pronto, e é tentar também não... Às vezes notam-se, às vezes, é lógico que o casal pode ter as suas tricas, as suas coisas, mas não estar à frente deles, ou procurar O que é não que estar à achas frente deles. que os teus filhos, principalmente os mais velhos, levaram, inspirados em vocês, levaram para as relações que eles agora têm? Eu acho que principalmente isso, o casal esteve antes dos filhos e deve estar antes, não é? Acho que às vezes há muita tendência, às vezes, pôr os filhos, que eu acho que depois mata a relação do casal. Pronto, e é uma coisa que às vezes procuramos todos os anos sair um fim de semana, os dois, para estar, até os mais velhos agora, que já ganham o seu, oferecem entre eles, oferecem-nos um fim de semana, oferecem um jantar, já têm esse cuidado e percebem que o pai e a mãe têm que estar... Sim. De vez em quando já fazem assim, saudáveis. vai, Mas é vão-se embora. cansaça. Não, mas às vezes estarmos dois sozinhos até estranhamos. Às vezes não está ninguém em casa. Eu faço ideia, pois, faço ideia, porque se bem que vocês ensaiaram de certa forma, porque eles vão todos para fora, para a escola, para as suas vidas, e quem ficou para trás ficou sozinho, não é? Estava a falar de um barulho, a ausência de um barulho consistente, ou seja, um fim de semana inteiro sem barulho. Não, também, pronto, E se mas calhar- sabe bem. Às Não, vezes, eu não estou a dizer que não. Às vezes o meu marido diz, mas não queres telefonar para casa, saber se... Não queres telefonar para casa para saber nada. São 2 dias, não é muito tempo. Se houver alguma coisa, eles ligam. Porque os filhos em escadinha têm essa vantagem. Não, né? isso- Eu tenho 3 com 7 anos de diferença. Vais fazendo o detox devagarinho, à medida que tu também Sim, os aceitas. mais velhos aí já ajudam, não é? Não, mas o detox neste sentido, se sem todos ao mesmo tempo, eu acho que é traumatizante, na mesma, não é? É bom estarmos Sabe- sozinhos, mas Não, imagina não. que agora Não sei, os às 12, vezes- vamos casar todos, vamos sair todos, imagina. Isso era um choque. Isso era Um choque, porque há aquelas famílias americanas, e, quer dizer, o recorde É 20 e tal. não é número de filhos, é de gêmeos, de Isso. serem, nascerem ao mesmo tempo. 6, 7, 8, imagina. Mas isso não Quando sei o eles que é que era. saem Saem todos de uma vez, de uma mas isso não vez. faço a menor ideia. Às vezes é para Porque a mim. tua mais velha tem quanto? Minha velha que tem idade? 32. 32 para 12. Não, foi, São mesmo 19 assim foi para os 20 seguidinho, anos. foi bom. Foi bom. Ainda foi assim, sim, ainda foi entre 93 e 2012. E em algum momento te arrependeste?
Arrepender não tem o nome de uma criança. Não estou a dizer porque nunca na Às vida... vezes há aquelas alturas que a pessoa pensa, epá, se eu não... Ou se já Acho que tivesse exagerei. menos filhos, a pessoa pode pensar, se menos filhos já tinhas, se calhar, mais tempo para ti, para fazeres, se calhar, porque a pessoa... Viajar às mais, vezes, coisas desse género, não é? Pronto, é lógico, tu abdicaste imensa coisa. Eu lembro, Não, isso é óbvio, porque, por exemplo, como é que tu jantar vais... fora, Como é que tu ir aos vais... cinemas, Mas essas coisas. Sim, A pessoa não pode ser... tudo a contar vezes 12, ninguém aguenta. Parece aquela história Não, mas de... imagina, vais para Cancún. Não vais para Cancún. 14 pessoas para Cancún, 2 Não, semanas. Não dá. Não, isso Não, férias com o em Euromilhões conjunto dava, é a casa da família e pronto, e mais nada. Gostava muito, mas isso, pronto, lá está. Mas olha que eu acho que isso não é Mas eu acho que... Não é o mais importante. Não. É como estamos juntos e não onde estamos juntos, não é? Eu acho que é isso, e acho que o estarmos e há aquela coisa do reunirmos... por exemplo, ontem foi os anos do meu neto mais novo. Há aquela coisa de tentar reunir todos os que estão. Pronto. Uns estão fora, não podiam estar. O outro, coitado, dizia, eu estou a trabalhar, não consigo. Pronto, não vou estar. Mas há sempre aquela coisa do tentar reunir. Eu acho que eu venho isto também, venho muito dos meus pais. E já pensaram, agora és tu e o António, né? Já pensaram como é que vai ser no futuro, daqui a 10 anos, quando a última sair? Não quer pensar. O Natal. Não quer pensar. Agora, não é? Não, que já agora o Natal agora já começa a ser... Já é um desafio estarem todos, não é? Porque se pensares bem, quer dizer, as que estão casadas também têm as outras tem outro partes lado, da é isso, família, têm claro, o outro lado, claro. não é? A gente casou também tem sempre outro lado, não há sorte de poder conseguir ter tudo junto. Eu vejo as minhas filhas a quererem puxar para este lado. E eu disse, não, mas tens que também pensar no lado do teu marido, das coisas, pronto. Mas vai ser um desafio, não é? Quer dizer, podia ser uma regra do género. às vezes quando é um ano Natal, num lado, um ano no outro lado. ou quando é o Natal é sempre aqui. Quando é o dia seguinte é sempre aqui. Depois o outro dia você escolhe o que quiser. Uma coisa que eu acho que também aprendi um bocado com os meus pais é respeitar. Pá, eles formaram a família deles e são pessoas autónomas, é o que eu digo, são 12 filhos únicos. Sim. Pronto, e cada um tem a sua maneira de ser. E eles formaram a família deles, por isso eles têm que gerir eles. Claro. Pronto, se eles disserem que... Normalmente eu faço sempre o 24 com os meus sogros e o 25 é sempre nos meus pais, com o resto da família toda, que nunca mais acaba. Pronto. E eu sinto que os meus filhos gostam muito do 25 em casa dos meus pais, porque aquela algazarra toda, aquela gente toda, aquilo, abrir os presentes, porque os reuníamos todos para abrir os presentes. E eu vejo que às vezes eles têm um bocado de conflito com a outra parte da família, porque não podem juntar tudo. Mas eu acho que tem que se gerir, um ano num lado, outro ano no outro. Ou não vão ao almoço, vão para o lanche e jantar. Não, e o Mas desafio, isso tem que ser e o desafio tende a piorar quando do outro lado, né, do lado de quem casa com os teus filhos, também terem pais às vezes divorciados, ou seja, eles também têm que gerir ora num, ora no outro. Isto depois estica de tal maneira que às vezes é difícil. Neste momento, por exemplo, da mais velha, eles também são 6 irmãos, por isso é uma família grande. A outra também é filho único, mas tem outro lado da família. E tu já consegues ver quem é que vai seguir o teu exemplo? Não sei, a mais velha está a caminho do 5º, por isso eu não sei. Mas, não sei. Essa já está, essa definitivamente já está. Agora as outras, não sei, a outra casou, deve estar para breve, se calhar, está a começar a querer. Mas tens filhos a dizer, Deus me livre, vai ser 1 ou 2 e mais nada. Depois tropeçam e... Há umas mais novas, por exemplo, que dizem que gostavam de ter assim alguns, mas não estou a ver muitos com muitos. Não? Quer dizer, para ti muitos, obviamente. Sim, mais 3, 3, 4. Não sei, eu acho que 4 já... Porque a família numerosa é a partir de 3. Pois, exatamente, isso é verdade. Tu pertences à associação. Sim. Mas acho que estou a vê-los, não sei se estou a vê-los. Um que disser, eu só vou ter 4, vocês chamam-lhe 4, estás maluco. Eu nunca digo, porque eu acho que nenhum deles vai dizer só vou ter, porque eu acho que todos vão dizer não sabem quantos têm. Ou seja, não está ninguém em negação.
penso que não. Não? Penso que não. A dizer, não, só vou ter. Não estou a dizer depois, não sei qual é a vida deles futura, não faço ideia, mas eu acho que também muitos deles aprenderam a viver o dia a dia, porque a gente, é o exemplo, eu não compro comida para a semana, para o mês. É um bocado o dia a dia. Pois, para o mês era as dá, carrinhas cheias, não dá, nem dava, tinha né? o espaço onde guardar as coisas. E depois, quer dizer, Não teve. Não vale a pena. então dá-me lá a ideia, quantos litros de leite? É pá, já uma vez Semana. perguntaram-nos isso e a gente, sei lá, se a gente pensa... Olha, o meu grande problema, mais ainda do que o leite, é os papéis higiênicos. O papel higiênico, por dia, são mais de 2 rolos, quase. Assim, vum, vum, vum. Então com mulheres, ainda pior, às vezes. Mas eu em adolescente, lembro-me que comíamos muito, comprava-se muito, e éramos só 4, mas comprava-se muito porque se usava, não sei porquê, comia-se mais pão. Não, mas nós comemos muito pão também. Sim, eu percebo. Os miúdos adoram pão e é tostas e Pois. coisas. E então no pão eu lembro-me que eu lembro-me, eu e o meu irmão, claramente, 2 carcaças cada um, cada no um, mínimo. de manhã e ao lanche. E depois tinha o almoço e tinha o jantar. Olha aí. É sempre pão, não. E o meu marido é neto de padeiros. Por isso, ele tem que haver sempre pão em casa e adora Exatamente. pão. Pão. Mas leite, por exemplo, ao pequeno almoço são mais de 2 litros. Pronto, e depois comerem durante o dia, não sei. Pronto, a gente está sempre com... Pronto, tem que haver sempre no armário. Mas mas é... Uma vez, vocês já viram e disse, é melhor nem pensar nisso. Porque, Que característica achas que tu tens e depois o António? Para teres, eu sobrevivido, entre aspas, para teres apreciado esta viagem com tantos filhos, porque é desafiante, obviamente que é, mas que característica é que tu achas que ajudou bastante? Claramente não é ansiosa. Não é uma pessoa ser ansiosa, depois com muitos filhos e depois com eu um acho desafio. que às vezes não é questão de ser Estou a ansiosa. dizer, não, ao contrário, estou a dizer, qual é a característica positiva? Positiva. Só a Não positiva sei, é que ajuda às a vezes sobreviver, eu não é? posso dizer, às vezes a paciência vai-se embora, as coisas vai... Não sei, é o que eu digo, acho que é o dia-a-dia, porque eu não sei dizer mais. Eu acho que o António tem imenso jeito de ser calmo e às vezes ponderar. Eu sou mais refilona com eles, não sei. Eu acho que a mãe às vezes é sempre a mãe, é má, porque está sempre a apontar a coisa, é a mãe dos trabalhos de casa, é a mãe que tem de estar a horas, eu sou um bocado o pontual. Então, já falaste sobre o António, mas tu consegues olhar para ti e dizer assim, acho que o que me manteve a gostar da jornada, a gostar é olhar para eles e gostar deles todos. E gostar deles, não é? Gostar deles todos, não sei. Porque no início isto seja um abraço também do mundo. Sim, olha, por acaso gosto muito de abraços. Agora adoro abraços. E eles sabem que eu gosto de abraços. E muitos deles, uns mais, outros menos, mas muitos deles sabem. Porque toda a gente fala, porque toda a gente fala que os nossos filhos precisam de um bocadinho de nós todos os dias. Pode ser disso e dia não, mas estou a falar que os filhos precisam de um bocadinho de nós, daquele bocadinho de atenção, daqueles 5 minutos a perguntar como é que foi o teu dia. Às vezes é um bocado, se calhar, negligente nesse aspecto de dar atenção, se calhar, a todos, não é? Quando eles eram um bocadinho menos, nós fazíamos um bocado aquela coisa, olha, vamos tentar sair, vamos sair com um, vamos jantar fora, ou vamos ao McDonald's, vamos assim sair um bocado. Nós começámos a fazer, em vez de ser um, fazíamos com 2, porque era melhor, porque senão depois não tínhamos tempo para fazer com todos. Para rodar todos. E fazíamos um bocado, só que depois começou a ser, são muitos. Claro. Por isso, eu procuro quando há alguma coisa, por exemplo, imagina que eu tenho uma consulta com uma, qualquer coisa que eu tenho, ou tenho que ir a qualquer lado, e vou só com um, ou com uma, vamos a falar, ou qualquer coisa, e se calhar nesse dia, olha, em vez de almoçarmos em casa, vamos aqui as duas, vamos conversar. Ou neste dia o António foi almoçar, olha, vem almoçar connosco, então vamos, pronto, tentamos ter. Se calhar agora, eu penso que agora se calhar menos do que já tivemos mais. Claro. Não sei, também eles vão crescendo, já... Mas lá está, são todos filhos únicos, eu acho. Todos precisam de atenções diferentes. Se a gente pensar mesmo na escola, há aqueles que nunca querem nada de atenção, não precisam de ajuda nenhuma. E há aqueles que não precisam de ajuda, mas vão pedir ajuda, sabes? Sabem perfeitamente tudo, mas ajuda aqui, mãe, que eu preciso de ajuda. Tu confirmas que, com tantos filhos, de facto eles estão a um ritmo da sua vida, também às vezes a precisarem mais de vocês, outras vezes deixem-me em paz, está tudo bem.
E essa é a vossa sensibilidade, que é perceber em que fase é que eles Sim, estão para depois lhes também dar, cada para um lhes tem dar a também o sua que eles precisam. Não é? personalidade, porque há aqueles que metem para dentro e a gente não sabe nada. E esses às vezes, respeitando o espaço deles, não é? Mas há aqueles que às vezes também dão as suas dores de cabeça, Claro. e tens que estar em cima e tens que puxar as orelhas e pronto, lá está. Eu acho que é desafiante nesse aspecto, mas é ir observando. Outros precisam mais, lá está, tal atenção mais pessoal, de há aí qualquer coisa que está a funcionar mal, vê lá, queres falar com alguém, precisas coisa. Uma coisa boa que eu acho agora é que, por exemplo, as mais novas recorrem muito às mais velhas, principalmente entre raparigas. Sim, sim. E até os rapazes às vezes vão buscar a opinião das irmãs. Às vezes, antes de perguntar à mãe ou ao pai, vão falar com as irmãs. E o que é que vocês sentem? Estamos a ser descartados? Às vezes é bom, sabes? Ou apreciar? Não, aprecio certas coisas, porque às vezes até há muitas vezes que eu recorro às mais velhas para falar com os mais novos. Claro. Porque o pai e a mãe dizerem uma coisa, é o pai e a mãe. Ser outra pessoa, neste caso irmãos, Sim. se calhar ouvem de maneira diferente. E eles, de facto, claro... Agora estão noutras idades, claro, não é? Sim, mas mesmo nas várias idades, eles têm relação uns com os outros. Aquilo é uma Sim, combinação de ADN. tem. Né? Sim, Eles têm cada relação um com o outro sim, também relacionam-se diferente. entre eles Sem passar por diferentes. vocês, o que eu estou a dizer é isso. Sim, Eles sem são passar por irmãos, não é? Sim, Sem passar por vocês uma em coisa muitas engraçada. coisas. E vejo que entre eles também se ajudam muitas vezes. Por exemplo, o ano passado foi os Jogos Olímpicos. Foi o ano passado. Sim, Paris, não é? Sim, eu tinha... A minha filha Mónica fazia atletismo, não sei o quê, depois estava a pensar a ponderar e entrar na universidade, se calhar vou deixar. Pronto, e ela andou assim um bocado mais em baixo das coisas e as irmãs pensaram, não, espera lá, então... E uma das irmãs disse, espera, então olha, vai ver os Olímpicos, vou tentar ver... E levou a irmã aos Jogos Olímpicos ver o salto à vara, que era o ídolo dela, e viu bater o recorde do mundo. Quer dizer, vejo entre elas esta atenção de pronto, Boa. acho que foi positivo na parte... Criaram um grupo, vocês criaram um grupo. Não, eles... Não, e não são as irmãs próximas, quer dizer, uma um bocado mais velha, outra mais nova. E depois? E há o carinho, por exemplo, tenho uma que está fora do país, já vai fazer quase 3 anos, por exemplo, e os filhos, foi o presente de Natal do ano passado, os filhos ofereceram ao pai e à mãe, nós podemos ir visitá-la. Pronto, lá, Miami, que é onde ela está. E uma irmã também tinha uma oportunidade de ir a trabalho também nos Estados Unidos. E ela pensou, não, então vou pedir uns dias, vou tentar e vou visitar a irmã. Pronto, há estas coisas que entre elas, pronto, Mas fazerem... vocês vão ter, provavelmente, 12 pessoas com 12 profissões diferentes, não é? Penso que sim, para já. Quer dizer, apesar Isso de vai haver ser uma giro. que diz que se calhar... Temos que fazer um episódio daqui a 10 anos, que é... Vamos apontar as profissões todas e o número de filhos. Sim, até agora, pelo menos as 6, 7, 8, os 8 já estão mais ou menos encaminhados na coisa. Mas, sim, foi... Apesar de eu ver a mais velha que disse, eu gostava se calhar de ser como a outra que é enfermeira, se calhar era por aí. Mas não sei, pronto. Mas até agora têm sido todos de profissões diferentes. Mentira, não. Há um que tirou o curso igual à irmã mais velha, mas não sei se depois vai fazer a mesma coisa. Exatamente, depois pode não seguir. Olha, Madalena, estamos a chegar ao fim. Ok. Adorei muito ter estado cá. Aliás, eu apetece-me fazer mais filhos, sim. Fazer mais filhos. Agora apetece-me fazer mais filhos. Fiquei inspirado, mas acho que a fábrica fechou. Pois, cheguei, certo. E então vamos ficar por aqui só com 3. Gostei muito de ter cá. Obrigada. Nós temos aqui uma prendinha. É um livro que se chama Lar, o Último Reduto, escrito por mim e pela Sónia Ventura. Ela é psicóloga. E queria muito entregar-vos este livro e não é para vos inspirar a ter mais filhos. Agora temos que apoiar os netos. Mas sim, que vos inspire a passar o testemunho ainda mais forte, porque se tudo correr bem, vão ser 12 famílias novas, diferentes, a espalhar o vosso amor que herdaram de vocês e é o que precisamos, eu acho que
termos sociedades e lares cada vez mais humanos e unidos, e isso, para mim, é tudo, ou não fosse também o título do nosso podcast. Por isso, este é para vocês, obrigada, espero Rui. que gostem. Quanto a nós, obrigado por terem estado connosco, espero que tenham gostado e que voltem sempre aqui ao nosso sítio para ouvir mais histórias, mais inspiração, e sejam atentos. Obrigado.